Não posso dizer que o que estou prestes a contar tenha sido uma surpresa. A realidade é que você pode ser muito cético. Pode pensar que todas as histórias de fantasmas que ouviu desde criança são contos para tornar as tardes e noites em sua casa mais interessantes. Mas quando você percebe que há algo muito mais do que simples invenções por trás dessas histórias, quando percebe que nem todas são fantasias, bem, você realmente pode se surpreender, pois a verdade sempre esteve lá na sua cara quando sempre lhe contaram. No meu caso, ir à casa da minha avó Sônia era sempre um prazer. Comer bem e aproveitar sua companhia eram as melhores coisas. Em certo momento, quando o sol começava a se pôr e nos cansávamos de brincar no quintal ou na rua em frente à casa com os nossos vizinhos, sabíamos que ao entrar, ela nos prepararia um chocolate quente e nos contaria uma história. Sempre era assim, essa era a tradição, cheia de histórias fantásticas. Ela nos contava, por exemplo, que teve uma irmãzinha que nós não conhecemos, nem mesmo o tio Humberto, seu irmão mais novo, porque ele era muito pequeno para se lembrar dela. Nossa avó jurava que essa irmãzinha foi levada por um saci ou pelo Papa Figo, porque quando seu pai chegou para construir naquelas terras, tudo era floresta e ele nunca pediu permissão a nada, nem a Deus. Esse foi o problema. Ela dizia que ele sabia que eles viviam naquela área e, mesmo assim, decidiu nunca pedir permissão. Ela contava que eles, os que vivem na floresta, esperaram até que ele tivesse uma filha menor e quando ela completou 13 meses e 13 dias, eles a levaram. Vovó dizia que ouviu o alvoroço de vozes que entraram pela janela. Ela se levantou para acordar seus pais, que não conseguiam despertar, por mais que ela gritasse em seus ouvidos. Ela teve que ir à cozinha buscar água para jogá-la na cara deles, e só assim conseguiu acordá-los, mas já era tarde demais. Apenas ouviram o choro da menina entre as árvores, e por mais que seus pais a procurassem a noite toda, nunca encontraram um único traço dela ou de quem a levou. Também havia histórias um pouco mais próximas, mais calorosas para nós. Suponho que porque alguns eram muito medrosos e até começavam a chorar. Então, com isso, ela também nos contava relatos de fantasmas bons que nos protegiam. Havia uma história, por exemplo, que parecia ter um truque que eu não entendia, não sabia como ela conseguia. Essa sempre vinha depois de uma história assustadora, sempre quando algum dos meus primos já estava com muito medo. Ela começava com o som de um martelo que se ouvia à distância e nos dizia para não nos preocuparmos, que esse som era do nosso bisavô, seu pai, que se aproximava para nos proteger. A casa esteve por muito tempo cercada por uma cerca de madeira muito velha que eu me lembro de ter visto, com barras muito pesadas que seguravam fileiras de arame farpado. Ela dizia que essa cerca foi colocada por seu pai depois do desaparecimento de sua irmã e que, enquanto a construía, ele fazia uma oração para proteger todos os que estivessem dentro, para proteger sua família por todas as gerações que viriam. Quando ouvíamos esses sons, os do martelo, ela dizia: "Aí está seu bisavô cuidando de vocês, mesmo que não os tenha conhecido. Vocês não podem vê-lo. Se alguém olhar pela janela, ele vai se esconder e o som do martelo vai parar." É por isso que eu digo que essa história parecia ter um truque especial, porque sempre, sem falta, quando alguém olhava pela janela, o som, como por mágica, parava de se ouvir. Mesmo que falasse de uma entidade, de um fantasma, gostávamos de sentir que era uma presença que transcendia tudo e que estava ali especificamente para nos proteger. Talvez não seja coincidência que nossa avó começou a perder a sanidade quando essa cerca foi removida para construir muros altos de cimento. A casa, segundo ela, começou a se encher de coisas más, de vozes, aquelas vozes que a confundiam nas madrugadas, que a faziam sair de casa, e nós tínhamos que ir procurá-la. Foram tempos complicados, mas sempre estivemos lá, dispostos a cuidar dela, como ela sempre cuidou de nós quando precisávamos.
Digo isso mencionando principalmente minha prima Sônia, que talvez por carregar seu nome, sempre foi a mais próxima dela. Quando completou 15 anos, ela pediu permissão aos pais para ir morar com nossa avó em um dos quartos vazios, e eles permitiram, mas parcialmente. Ela passava metade da semana lá e a outra metade na casa dos pais. Nos fins de semana, ela até levava sua irmã Maiara, porque, embora ela fosse muito pequena para realmente ajudar a cuidar da avó, o que mais custava a ela deixar em casa era a irmã. E bem, não é que Maiara não ajudasse. Pelo contrário, ela era uma menina muito ativa, que sempre que estava lá de visita, fazia questão de que nossa avó não ficasse sem nada e até ajudava a limpar, embora ainda não soubesse fazer isso da melhor maneira. Com isso, sempre vimos Yara com muita ternura porque, mesmo que a vassoura de palha fosse o dobro do seu tamanho, assim que via alguma sujeira ou poeira, ela a pegava para começar a varrer. Naquela época, vovó parou de subir as escadas. Seus joelhos se tornaram um martírio para ela. Então a colocaram em um quarto no primeiro andar. Minhas primas, que continuavam dormindo no andar de cima quando ficavam lá, iam dormir sempre muito atentas a qualquer som que ouvissem, principalmente porque era muito perigoso quando nossa avó saía. Um certo dia, chegou um momento muito estranho que começou em uma noite, quando foram acordadas pelo som da avó Sônia caminhando. Pensando que ela estava em uma nova crise e não sabia onde estava, Sônia e Maiara se levantaram rapidamente, mas ao chegar às escadas, encontraram-na lá, ao pé delas, advertindo-as para não descerem mais. Estou bem, meninas, juro que estou bem, mas não desçam, por favor. Não é seguro para vocês aqui. Não sei de onde vieram tantos, mas aqui embaixo está cheio de mortos vagando. Embora a frase parecesse estranha, Sônia diz que nossa avó parecia completamente normal, não estava em uma de suas crises quando as vozes a faziam sair, quando ela não nos reconhecia. Sônia mandou sua irmã dormir e ficou sentada nas escadas onde acabou adormecendo, mas muito atenta à avó. Ela nos contou algo que aconteceu naquela noite que, na época, não levamos muito a sério. Ela assegurava que, em seus sonhos, ouviu sons de algo lá embaixo, como se houvesse um grupo de pessoas falando, algumas gritando com raiva, e que iam espiar as escadas e haviam dormindo ali. Eles falavam dela e queriam se aproximar até que alguém disse não, que ninguém podia subir enquanto Sônia, a avó, estivesse lá embaixo. Era um clima, um ambiente estranho que se formava, mas às vezes desaparecia completamente. Às vezes íamos visitá-la e enchíamos a casa da avó com risadas, e ela continuava contando suas histórias, mas agora em voz baixa, sempre, como se não quisesse que alguém ou algo a escutasse. Isso a seguir era regra para cada pessoa que ficasse em sua casa para dormir, inclusive eu. Depois de certa hora da noite não tínhamos mais permissão para descer, nem mesmo para pegar água. E nisso apenas ouvíamos ela caminhando de um lado para o outro, às vezes rezando, às vezes conversando com alguém que ninguém mais podia ver ou ouvir. Uma noite, minhas primas foram acordadas por um grito e depois pelo som da avó Sônia tentando subir as escadas, machucando os joelhos. Minhas primas correram e a encontraram assustada, chorando de medo como nunca a tinham visto antes. Vovó jamais mostrava medo. Quando perguntaram o que havia acontecido, o que a assustou, ela disse que havia uma freira vestida de branco lá embaixo e que ela a aterrorizava. Disse que já fazia dias que via essa freira na rua, aproximando-se cada noite mais e mais, até que a viu no quintal, espiando pela janela. E naquela noite, finalmente, a freira entrou na casa. Ao contrário de todas as coisas que ela via lá embaixo, chame-os de visões, espíritos, fantasmas ou fantasias. Ao contrário de todos eles, essa mulher a aterrorizava. Era algo ruim, muito, muito ruim. Ela não parava de repetir isso e até tentou que minhas primas parassem de ficar com ela porque sentia que estavam em perigo.
Ela dizia que não conseguia controlar essa mulher, que a qualquer momento ela subiria para procurá-las. Talvez por esse medo, por essa ansiedade com a qual começou a viver, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. De repente ela foi perdendo forças e no final conseguia caminhar muito pouco. Finalmente, depois de alguns meses passando mais tempo no hospital do que em casa, minha avó finalmente descansou. Ela faleceu numa quarta-feira, 10 de abril. Tudo isso, todos esses dias eu os lembro como em sonhos, com muita dor, como se meu cérebro tivesse tentado me proteger do que meu coração estava sofrendo. Entre funerais, trâmites, mudanças, há apenas uma coisa que lembro muito bem sobre esses dias tão tristes. E aqui é onde isso deixa de ser a história de outra pessoa, do que minha avó via, do que minha prima sonhava, para se tornar uma experiência própria. Juro que o paranormal existe, e isso foi o que eu vivi. Fui enviado junto com meus primos para buscar papéis da minha avó, algo sobre o funeral, dessas coisas que ela preparou anos antes porque não queria que os outros tivessem que fazer suas coisas por ela. Eram 9 da manhã do dia seguinte à sua morte. Foi curioso. Havia chovido a noite toda, mas naquele momento saiu um pouco de sol. Apenas alguns raios iluminando a rua enquanto nos aproximávamos de sua casa. Minhas primas haviam chegado de madrugada. As deixaram para que dormissem um pouco, por isso nos pediram para verificar como elas estavam também. Lembro que cheguei com meus 2 primos mais velhos, Lucas e Amanda. Os 2 estavam verificando os documentos que a nossa avó guardava em alguns móveis entre a sala e a sala de jantar. Enquanto eu mexia nas coisas, de repente encontrei 2 estatuetas brancas. Não as reconheci, nunca as tinha visto antes. Pareciam religiosas. Uma era uma virgem e a outra um diabinho com os chifres quebrados. Elas cabiam na palma das minhas mãos e estavam cheias de terra. Cheiravam mal. Amanda percebeu o que eu tinha nas mãos e só disse: "Isso não é bonito. Assim que sairmos, vamos jogá-las longe da casa." Meu primo saiu para atender uma ligação e Amanda e eu continuamos a procurar entre os papéis. Quando uma porta se abriu, a do quarto da avó, nós 2 ficamos imóveis, em silêncio, e olhamos para lá. Juro que vimos, alguém subindo as escadas. Eu juro que com toda a clareza, vimos uma figura vestida como uma freira, completamente de branco, quase brilhando, subindo as escadas. Não conseguimos ver o rosto. A cabeça já havia desaparecido da nossa vista na curva das escadas, mas todo o resto vimos completamente claro. Senti muito medo, mas corri porque minhas primas estavam dormindo lá em cima. Minha prima Amanda gritou para o irmão entrar. Disse que havia alguém na casa e subiu atrás de mim. Lá em cima não havia ninguém. Corri para o quarto das minhas primas e só encontrei Maiara, acordando assustada com os gritos. Eu a tomei em meus braços e a entreguei a Amanda para que a levasse para baixo. Lucas estava subindo e eu disse a ele para me ajudar a verificar tudo. Não havia ninguém, mas sentíamos uma presença. Não sei como explicar. Em cada cômodo se sentia uma presença que não podíamos ver. Quando descíamos, quando nos dirigíamos para as escadas, sentíamos que alguém estava nos olhando fixamente pelas costas. Maiara nos disse que sua irmã tinha ido à escola para fazer algo, entregar uma justificativa ou algo assim, e que ela disse que não demoraria. Ela até perguntou se ela queria ficar sozinha ou acompanhá-la, mas Maiara quis ficar. Ela dormiu profundamente até ser acordada pelo som de alguém rindo e correndo, para depois me ouvir gritar com meus primos um instante depois. Das estatuetas nunca mais soubemos. Elas não estavam lá quando descemos. É incrível que toda a boa energia que sempre se sentiu naquela casa tenha desaparecido completamente junto com nossa avó. Primas e tios tentaram ficar lá por dias, semanas, mas ninguém conseguia. Diziam que a casa está cheia de barulhos estranhos, que há cheiros fétidos que aparecem à noite, que você é acordado por sussurros,
que se ouve alguém caminhando e batendo os pés no corredor. Dizem também que se ouve um homem dizendo palavrões às 3 da manhã, e até Amanda, uma das últimas vezes que foi lá, afirma que quando estava descendo as escadas, sentiu claramente que mãos tentaram empurrá-la para que caísse. Sinto um pouco de pena de quem a comprar. Espero que sejam céticos e não sintam, não vejam o que realmente habita lá. Isso aconteceu não muito tempo atrás na casa do meu pai em Charleston, na Carolina do Sul. Foi há cerca de um mês, eu acho. Eu estava no meu quarto e não conseguia dormir, então decidi assistir TV. Sempre tive uma sensação estranha em relação ao meu quarto na casa do meu pai. Veja bem, temos um pequeno quarto atrás de uma estante que abre como uma porta. Moro nessa casa desde que tinha 7 anos. Nunca tive medo disso antes, nem mesmo quando era criança. Mas, por alguma razão, meu quarto tem me assustado ultimamente. O rangido do ventilador de teto, o leve ruído da ventilação que mal funciona, tudo parece um pouco diferente. Enquanto assistia TV, ouvi algo vindo da porta da estante, um leve som de batidas. Voltei o programa que estava assistindo para ver se fazia parte dele, mas não ouvi as batidas dessa vez. Quando desliguei a TV, ouvi as batidas novamente. Achei que fosse meu cachorro, que às vezes acorda no meio da noite. Não vou dizer que as batidas não me assustaram. Elas definitivamente me causaram um terror perturbador. Tentei dormir, mas as batidas começaram novamente e estavam mais altas do que da primeira vez. Scarlett, eu sei que é você, gritei, pensando que fosse minha irmã. As batidas então pararam, e eu ouvi uma voz na porta que soava como a da minha irmãzinha. Macy, por favor, posso dormir no seu quarto esta noite? Não consigo dormir, disse a voz. Mas eu sabia que não era minha irmã. Minha irmã não teria começado a falar comigo do lado de fora da porta como aquela voz fez. A voz soava como a da minha irmã, mas algo nela também soava inumano. Eu não respondi. Não disse nada. Eu não sabia exatamente o que pensar. Tudo o que eu sabia era que aquilo não era minha irmã. Então ouvi passos lentos enquanto a coisa na minha porta começava a se afastar. Tranquei minha porta e deixei as luzes acesas. Não sei exatamente como consegui dormir depois disso, mas dormi. Na noite seguinte, meu pai e minha irmã Scarlett foram ao mercado. Eu estava sozinha em casa. Eu estava no telefone com uma amiga porque estava com medo de que aquela coisa aparecesse novamente. Depois de cerca de 1 hora, ela teve que sair. Então me despedi e desliguei relutantemente. Desci as escadas para assistir a um filme com meu cachorro. Eu não me sentia tão assustada, afinal meu cachorro é um dog alemão de 70 quilos. No meio do filme ouvi batidas na porta da frente. Olá? Fiquei trancada fora de casa. Você pode me ajudar, por favor? Parecia a voz da minha vizinha. Eu me aproximei da porta e estava prestes a abrir, quando um pensamento me veio à cabeça. Não é a minha vizinha. Ela deveria estar fora da cidade. Afastei-me rapidamente da porta e peguei uma faca na cozinha, caso o que estivesse lá fora tentasse entrar. As batidas ficaram mais rápidas e mais altas. Eu cheguei a achar que iria chorar. Eu estava muito assustada. Depois de um tempo, as batidas pararam e a coisa lá fora foi embora. Por incrível que pareça, meu cachorro estava encolhido em um canto em vez de latir. Eventualmente, meu pai e minha irmã voltaram para casa e todos fomos dormir. Depois daquela noite, eu não ouvi mais aquela coisa. Ainda tenho medo do meu quarto até hoje, mas enquanto eu tiver minha lâmpada acesa, estou bem. Nunca vou esquecer essas experiências. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando.
Agora continuamos. Eu nunca compartilhei essa história antes, nem mesmo com meus amigos mais próximos. Sou um cara de 32 anos que vive na zona rural da Virgínia. Sempre fui do tipo que gosta de atividades ao ar livre, passando a maior parte do meu tempo fazendo trilhas, acampando e caçando nas montanhas Blue Ridge, no leste dos Estados Unidos. Não sou o tipo de pessoa que se assusta facilmente e já tive minha cota de encontros próximos com a vida selvagem. Mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei em outubro do ano passado. Era o primeiro fim de semana da temporada de caça ao cervo. Eu havia decidido experimentar um novo local, bem no fundo da reserva de Pine Grove. Obviamente, quem está lendo talvez não conheça, mas esta área é conhecida por suas densas florestas de pinheiros e terreno acidentado, perfeito para grandes veados, mas também notoriamente fácil de se perder. Passei semanas explorando a área, instalando câmeras de trilha e marcando meu caminho com GPS. Eu estava confiante de que conhecia bem o terreno. Saí antes do amanhecer no sábado de manhã, com minha caminhonete carregada de equipamentos para uma estadia de uma noite. O plano era caminhar cerca de 8 quilômetros, montar acampamento e depois passar a noite e o início da manhã caçando de um mirante em uma árvore que eu já havia montado no início da semana. Tudo correu bem no início. O tempo estava perfeito, fresco e com uma leve brisa. Cheguei ao meu acampamento no início da tarde e montei tudo. Quando a noite se aproximou, fui para o mirante. Ele estava posicionado na borda de uma pequena clareira, me dando uma boa visão de uma trilha muito utilizada pelos animais. Me acomodei para a longa espera com meu rifle pronto no colo. A floresta ficou silenciosa à medida que a noite caía, com apenas o ocasional pio de uma coruja ou o farfalhar das folhas quebrando o silêncio. Devia ser por volta das 21 horas quando ouvi pela primeira vez. Um som fraco carregado pelo vento, como alguém chamando ao longe. No início, ignorei como algo insignificante, talvez apenas algum barulho de animal distorcido pelo terreno. Mas então eu ouvi de novo, mais claro dessa vez. A voz parecia humana, feminina e aflita. Meu primeiro instinto foi de preocupação. Será que algum caminhante havia se perdido por aqui? Pensei. Isso não era incomum, especialmente nesta área. Hesitei, sem saber se deveria responder ou ficar em silêncio. Antes que eu pudesse decidir, a voz veio novamente, um pouco mais perto do que antes. Estava vindo da direção oposta à trilha dos animais, mais fundo na floresta. Virei meu mirante, esforçando-me para enxergar através da escuridão. A lua quase cheia fornecia um pouco de luz, mas o denso dossel de neblina criava uma visão difícil. Eu não conseguia ver ninguém, mas a voz parecia estar a apenas alguns metros de distância. Olá, finalmente chamei. Você está bem? Precisa de ajuda? O silêncio reinou de novo por longo momento. Então, dessa vez de perto. Talvez a uns 50 metros de distância, ouvi uma resposta que fez meu sangue gelar. Chris? É você, Chris? Era a voz da minha mãe, exatamente como a voz dela, até com o leve sotaque caipira que ela nunca abandonou. Mas isso era impossível. Minha mãe morava a 3 estados de distância e nunca esteve nesta parte da Virgínia em toda a sua vida. Além disso, ela tinha pavor da floresta e nunca estaria ali sozinha à noite. Senti os pelos na parte de trás do meu pescoço se levantarem. Algo estava muito, mas muito errado em tudo aquilo. Liguei a lanterna na minha cabeça, varrendo o feixe de luz pelas árvores, mas não vi nada. Quem está aí? Gritei, tentando manter minha voz firme. Isso não é engraçado. Um farfalhar veio da vegetação à minha esquerda, como algo grande se movendo pelos arbustos. Então outra voz falou, esta mais profunda, inconfundivelmente masculina. Filho,
O que você está fazendo aí em cima? Vamos, desça. É hora de ir para casa. Era a voz do meu pai, mas meu pai havia falecido 5 anos atrás. Senti um suor frio percorrer todo o meu corpo. Isso não poderia estar acontecendo. Eu devia estar sonhando. Talvez eu tivesse adormecido no mirante. Talvez eu estivesse tendo algum tipo de pesadelo hiperrealista. Bati o cabo do canivete na minha testa, tentando acordar, mas nada mudou. O som do farfalhar ficou mais alto, circulando ao redor da base da minha árvore. Apontei meu rifle para o movimento. Meu dedo estava pairando perto do gatilho. Fique para trás, gritei com minha voz tremendo de terror. Eu vou atirar. Uma risada baixa emanou na minha esquerda. Um som que era quase, mas não totalmente humano. Isso foi seguido por algo tentando imitar minha fala, mas sem conseguir. Então, novamente, aquilo falou com uma mistura dos tons dos meus pais, mas não lembro exatamente o que disse. Depois de um tempo, vi algo se mover na base da árvore. Uma forma pálida que parecia se contorcer de maneiras que desafiavam a forma humana. À luz fraca da lua, vislumbrei o que pareciam ser membros alongados e um rosto que era horrivelmente vazio, como o de um manequim. Um terror que nunca havia sentido me dominou e, sem pensar, disparei meu rifle. Seguido do tiro, ouvi um grito agudo que definitivamente não era humano. A forma na base da árvore correu para longe, desaparecendo na vegetação. Por um momento, tudo ficou em silêncio, mas de repente a floresta irrompeu em barulhos. Eram dezenas de vozes, algumas que eu reconheci, outras que não, todas chamando meu nome de todas as direções. Eu não me lembro de ter descido do mirante. Minha próxima lembrança clara é de estar correndo a toda velocidade pela floresta, enquanto eu passava pela vegetação e pulava sobre troncos caídos. Eu não tinha ideia se estava indo na direção certa. Tudo o que eu sabia era que precisava me afastar daquelas vozes. Galhos batiam no meu rosto e tropecei mais de uma vez, mas a adrenalina me mantinha em movimento. As vozes me seguiam, sempre parecendo estar logo atrás de mim ou logo ao lado. Às vezes, elas soavam como se estivessem vindo bem ao lado do meu ouvido, me fazendo estremecer e mudar de direção. Não sei quanto tempo corri. Parecia horas, mas realisticamente deve ter sido apenas cerca de 20 minutos. Eventualmente saí da linha das árvores e cheguei a uma estrada de terra. Por um milagre, estava a apenas cerca de meio quilômetro de onde eu havia estacionado minha caminhonete. Corri por aquela estrada mais rápido do que jamais corri na minha vida, sem ousar olhar para trás. Quando cheguei, lutei para pegar as chaves. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam destravar a porta. Quando subi e bati a porta, ouvi uma última voz, desta vez soando como a de uma criança. Arranquei dali, levantando pedras enquanto acelerava pela estrada da floresta. Não diminuí a velocidade até chegar à rodovia e não parei de dirigir até estar de volta na minha própria garagem. Tentei de todas as maneiras racionalizar o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido algum tipo de alucinação causada por água contaminada ou gás do meu fogão de acampamento. Talvez eu realmente tenha adormecido no mirante e tenha tido o pesadelo mais vívido da minha vida. Mas não importa a desculpa que eu invente. Sinto e sei que foi real. Deixei todo o meu equipamento lá. Eu até deixei cair meu rifle de caça, mas nada me faria voltar para buscá-los. Não pisei naquela floresta desde aquela noite, e não aconselho ninguém a ir por aquelas bandas. É curioso o que se pode encontrar andando de um lado para o outro, explorando os lugares mais distantes, mais escondidos e mais isolados deste país. Meu nome é João dos Santos e sou piloto do Exército há 12 anos. Gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias. Várias eu presenciei ou ouvi falar.
Uma das minhas primeiras experiências foi pilotar na região ao norte do país para procurar plantações de maconha. Quando as localizávamos, precisávamos estabelecer um perímetro de segurança e incinerá-las. Quando a área não era segura ou havia população por perto, a destruição tinha que ser feita manualmente ou por aspersão aérea cuidadosamente, para não danificar outras áreas naturais. Essa plantação em particular, que abrangia um bom número de hectares, estava sendo difícil de encontrar pelo ar. Então não houve outra opção a não ser encontrá-la por meio terrestre. Por causa do meu conhecimento da área, solicitaram minha ajuda. Assim me juntei à equipe encarregada do trabalho. Quando chegamos às áreas habitadas, as pessoas nos olhavam e nos tratavam com desconfiança. Respondiam de má vontade, sem nos dar muitas informações. Assim, tivemos que trabalhar com o que já sabíamos. Estávamos no morro procurando as plantações quando senti uma picada no pescoço. A dor foi imediata, muito forte e quase insuportável. Depois soube que tinha sido picado por um tipo de vespa ectoparasitoide, que em algumas regiões é chamada de cavalo do cão. Essas vespas anestesiam as tarântulas para depositar nelas seus ovos. Assim garantem que, ao nascer, as pequenas vespas tenham a tarântula como alimento e possam sobreviver. Comecei a sentir uma coceira nos braços, nos pés, uma dor de cabeça intensa, e meu corpo foi ficando dormente. Não respondia a nenhuma ordem que eu dava. Meus companheiros me levaram até uma pequena vila para procurar algo que pudesse neutralizar o efeito da picada, mas lá nem sequer havia médicos. Se não fosse por uma mulher que viu em mim o rosto da morte, certamente não estaria contando isso. Ela disse a quem me levava que fosse à casa de um curandeiro, que ele seria o único capaz de me ajudar. E assim fizeram. Me levaram até ele. As lembranças que tenho do que aquele homem fez não são muito precisas ou claras. Só sei que ele aplicava uma espécie de unguento na parte onde a vespa me picou e me dava para beber uma infusão de cor amarelada e sabor amargo, que, para ser sincero, nunca consegui esquecer totalmente. Há momentos, mesmo agora, depois de tanto tempo, em que, ao comer certas coisas, aquele sabor volta à minha boca. A febre durou vários dias e tive que ficar lá com ele enquanto me recuperava. Perguntei ao curandeiro se aquele inseto tinha um veneno tão potente a ponto de derrubar uma pessoa saudável e em boa forma como eu. Ele disse que dependia de muitas coisas, que as picadas não afetavam todos da mesma maneira, mas que as pessoas da região sabiam como evitar as vespas. Desde pequeno já havia sido picado por vários animais, como escorpiões, aranhas e uma cobra, mas nunca uma picada havia provocado uma reação tão dolorosa e sofrida como aquela. Enquanto me recuperava, tive a oportunidade de conhecer melhor o Senhor. Quando já tínhamos mais confiança, perguntei qual era a erva que ele me dava para beber, que tinha aquele gosto tão amargo. Não sei se ele respondeu com a intenção de me assustar, de me pregar uma peça ou de fazer uma piada. Ele disse que o que me dava não era uma planta, mas baba de sapo. Que se eu quisesse me curar, não havia outra maneira de me recuperar senão com aquilo. Embora eu não seja uma pessoa que se enoja facilmente, senti uma forte náusea que veio direto do estômago quando ouvi isso. Perguntei como ele conseguia a baba, se ele ia aos rios para procurá-los ou como fazia para extrair a substância. Se ele os matava ou fazia algo mais. Ele respondeu que não tocava em nenhum sapo, que a baba era produzida por um sapo gigante que habitava a região, que vivia nas partes altas e só saía quando havia trovões e tempestades fortes, daquelas que parece que o céu está desabando. Segundo ele, o sapo era tão grande quanto um gol-bolinha. Então, ele disse que quando ele saía, deixava uma espécie de baba ou líquido viscoso no caminho. Essa baba era o que ele me dava para beber e me curar. Poucos no lugar já o viram, mas ninguém duvida de sua existência, pois ele se alimenta da planta de maconha, seja seca ou fresca. Em troca de plantarem e deixarem que ele se alimente de certas áreas,
Ele faz com que as plantações não sejam encontradas por pessoas que não são da área. De alguma forma, ele as mantém invisíveis para que aqueles que querem se aproveitar ou destruí-las não as encontrem. Eu duvidava muito daquela história, mas duas coisas são certas. Jamais em nenhum outro lugar provei alguma erva ou remédio com aquele sabor, e nunca encontramos aquelas plantações. Por mais que sobrevoássemos e penteássemos a área, nem naquele momento, nem até hoje, encontramos nada. A outra história que gostaria de compartilhar é uma que posso atestar e confirmar que é verdade, ou pelo menos como eu a vivi. Embora haja coisas que não vi diretamente, não tenho dúvidas de como aconteceu e do poder que as pessoas têm. Em outra região do país, solicitaram nosso apoio para encontrar um homem que estava sendo procurado há algum tempo. Ele era um traficante bem conhecido. Em várias ocasiões, estiveram perto de capturá-lo, mas ele já estava escondido há algum tempo em uma área montanhosa, difícil de se chegar a pé sem conhecer o local. Pediram-me para fazer uma exploração aérea para detectar possíveis lugares onde ele poderia estar escondido. Precisávamos emboscá-lo e capturá-lo. Depois de várias jornadas sobrevoando o local, não tínhamos nenhuma pista de onde ele poderia estar, então também tivemos que fazer uma busca por terra. Enquanto procurávamos alguns possíveis esconderijos, encontrei um homem que estava muito ferido no lado direito do corpo. Parecia que algo afiado o tinha arranhado profundamente, a ponto de uma das costelas estar visível. Ele havia perdido muito sangue e estava semi-inconsciente. Meu companheiro e eu ajudamos a estancar o sangramento, desinfetar a ferida e prestar os primeiros socorros. Pelo jeito que estava vestido, parecia um homem local. Provavelmente estava andando pelo mato antes de ser atacado por um animal. Era a única explicação para ele ter acabado daquela maneira. Meu companheiro foi buscar ajuda e uma maneira de levá-lo em segurança para uma clínica próxima. Depois de algumas horas, ele voltou com pessoas da região e uma maca improvisada. Dessa forma, conseguiram levá-lo ao hospital mais próximo. Nossa busca continuou sem resultados, por isso tivemos que ficar mais tempo. Depois de alguns dias, fui visitar o homem que encontramos para ver como ele estava se recuperando. O vi muito melhor e com uma aparência mais saudável. Embora estivesse inconsciente quando o encontramos, ele me reconheceu imediatamente assim que entrei. "Eu sei que você me resgatou", ele disse. "Sim, amigo. Te encontramos sangrando, mas felizmente agimos a tempo e conseguimos te trazer para cá." "Muito obrigado, te devo a vida. Sempre estarei em dívida com vocês." "O que vocês estavam fazendo lá onde me encontraram?" Ele posteriormente perguntou. "Eu não deveria te contar isso, mas aproveitando que talvez você conheça melhor o terreno, pode nos ajudar. Estamos procurando um homem que não é daqui, mas sei que ele está se escondendo em algum lugar da mata." "Não vi nada, chefe, mas olha, como você me ajudou, vou te ajudar. Eu conheço bem o lugar, cada trilha, cada caminho, cada buraco. Me dê alguns dias e eu te aviso como podemos fazer." Como tinha outras coisas para fazer, me despedi do homem. Não passou muito tempo e quando o reencontrei, ele já estava caminhando sem problemas pela rua, como se nunca tivesse estado convalescente. De fato, fiquei bastante surpreso com a rapidez com que ele se recuperou. "Que bom que te encontrei, chefe", ele disse. "Olha, já encontrei o que você está procurando. Não me pergunte como, mas vou te entregar. Antes do sol se pôr, vá até a clareira que fica a alguns metros do rio. Leve mais 2 ou 3 caboclos com você. Lá, o que você está procurando vai aparecer sozinho." Foi tudo o que ele disse. Parecia perigoso, mas fizemos como ele nos pediu. Estávamos no lugar antes do sol se pôr, eu e mais alguns companheiros. Esperamos um tempo e nada acontecia, até que de repente, ao longe, ouvimos um rugido, como o de uma onça. Depois ouvimos outro e mais outro, e cada um parecia mais próximo.
Pouco depois, ouvimos alguém se apressando em abrir caminho entre as plantas, árvores e mato. Muito agitado, vimos o homem que estávamos procurando chegar à clareira onde estávamos escondidos. Ele parecia olhar para trás, como se algo o estivesse perseguindo. Assim que ele estava ao alcance, saímos para capturá-lo. Ele não resistiu. Na verdade, parecia aliviado que o tivéssemos pego. Antes de voltarmos, encontrei novamente o homem que resgatamos, e ele apenas me disse: "Agora estamos quites, chefe. O bom é que não deixaram ele escapar." Não quis perguntar como ele havia feito aquilo. Só fiquei com a dúvida do que realmente aconteceu quando o encontramos ferido. A única coisa que ele respondeu foi: "Você sabe, amigo, às vezes a gente tem problemas com outros camaradas." Essas são duas coisas paranormais que me aconteceram. Boa tarde a todos, me chamo Maurício, e há pouco tempo ouvi a história do homem que levou um skinwalker para casa. Isso me fez se lembrar de uma história que meu pai me contou há alguns anos. Ele cresceu em uma pequena vila em Sergipe, da qual, por respeito, não vou mencionar o nome. Ele e seus irmãos cresceram nesse lugar desde que meu pai nasceu. Naquela época, o lugar era muito alegre. Não havia criminalidade, e os problemas mais graves eram as típicas brigas entre bêbados, que raramente levavam a algo sério. Mas como havia tantos, não faltavam rixas entre eles. Era muito comum ver os bêbados caídos por todo lugar, quando eram vencidos pela bebida e acabavam dormindo em qualquer local. Então, um dia, encontraram um deles morto na entrada de uma casa, com marcas de violência. Era evidente que alguém havia tirado sua vida. Os habitantes começaram a se perguntar quem poderia ter sido o culpado, mas as autoridades deduziram que se tratava de um animal selvagem, já que o corpo apresentava marcas de mordidas e arranhões e estava totalmente dilacerado. Não demorou muito para que encontrassem outro jovem completamente desfigurado, com as mesmas marcas de mordidas e arranhões por todo o corpo. A vila começou a acreditar que um animal selvagem estava à solta na região, se aproximando à noite para buscar algo para comer. Talvez estivesse entre eles, escondido entre os terrenos baldios. Os corpos continuaram a aparecer pela manhã e os ataques se tornaram mais frequentes, ao ponto de ninguém se atrever a sair de casa à noite, embora ninguém tivesse visto nada. Certa manhã, uma senhora, conhecida por sua bondade, chegou muito agitada a uma reunião que haviam organizado para tentar deter esses ataques. Ela afirmou ter visto um animal parecido com um cachorro de grande porte durante a madrugada, com cerca de 1 metro de altura em 4 patas, o que é muito incomum para um animal. Ainda mais um animal de grande porte em uma área pobre. A mulher assegurou ter visto como esse animal arrastava um bêbado com a boca, e o bêbado parecia já estar muito ferido, antes de desaparecer na escuridão do mato. Claro, ela não se atreveu a sair para pedir ajuda. Naquela época nem pensavam em ter telefone. Era outra época, outra realidade. A única coisa que ela pôde fazer foi esperar o amanhecer e a reunião, quando então foi avisar os outros. Era a primeira vez que alguém via a criatura por trás dos ataques. Meu pai conta que, algum tempo depois, ele ajudou um homem a descarregar algumas melancias de um caminhão, pois no dia seguinte haveria uma feira. No entanto, o dono do caminhão disse que não podia deixá-las ali sozinhas, então o vendedor teve que dormir na rua entre todas as melancias. O homem não conseguia dormir direito, pois o lugar era muito desconfortável, e no meio da noite ouviu um barulho que o alarmou. Sem se expor muito, viu um animal de grande porte sobre o que parecia ser o corpo de um dos bêbados do vilarejo, mordendo-o e cavando com suas garras nele. Alarmado, o homem gritou, acordando todos os vizinhos, que, como se estivessem esperando o aviso, saíram em segundos com machados e facões para perseguir o animal.
Um deles conseguiu feri-lo em uma pata traseira e outro em uma pata dianteira, mas a criatura saltou para um muro e entrou na casa de uma senhora. Quando estavam prestes a entrar na casa, uma mulher os deteve, dizendo que correriam mais perigo ao entrar na casa do que a mulher com a criatura dentro. Ela disse que quem vivia ali era conhecida por fazer trabalhos de feitiçaria e que era melhor esperar até amanhã para exigir que entregassem a besta, e assim fizeram. Esperaram o amanhecer e então começaram a bater violentamente na porta da casa daquela mulher. Sem resposta, entraram quase à força e seguiram as manchas de sangue para encontrar o animal, mas o que encontraram foi a mulher sentada em silêncio, com o olhar perdido na parede e com curativos mal colocados em uma perna e em um braço. Naquele momento, perceberam que ela era a besta que havia matado tantas pessoas. Antes de fazer qualquer coisa, perguntaram aos mais velhos que moravam ali o que deveriam fazer, que castigo deveriam dar à mulher, ou se deveriam entregá-la às autoridades, que nunca acreditariam em suas palavras. As discussões foram inúteis, pois quando entraram novamente em sua casa, a mulher já não estava lá. Ninguém a viu sair, mesmo estando cercada em sua casa, ninguém soube para onde ela foi e ninguém voltou a saber dela. O mais estranho é que aquela mulher tinha uma filha, que era estranha em sua aparência física. Meu pai me contou que era uma mulher muito pequena, com uma grande corcunda e orelhas pontudas. Depois do ocorrido, ela também nunca mais foi vista. Na vila, a história dessa mulher ainda é contada, pois às vezes, em certas noites, se ouvem rugidos muito estranhos que atravessam as ruas, tão assustadores que, mesmo aqueles que não conhecem essa história, ou aqueles que a conhecem, mas com os olhos de outro tempo, não se atrevem a sair para ver o que os provoca. Eu cresci em uma fazenda que tinha milhares de pés de abacate. Na fazenda tínhamos um pequeno e bonito lago e muitas trilhas diferentes. Nos mudamos para lá quando eu tinha cerca de 12 anos. E como qualquer outra criança de 12 anos, eu adorava estar ao ar livre. Mas eu tinha medo do escuro. Por isso nunca saía de casa depois do pôr do sol. Aos 16 anos, já estava acostumado à vida na fazenda e a adorava. Vendo isso, meu pai, que também trabalhava como programador, me deu mais autonomia na fazenda e minhas tarefas aumentaram. Isso poderia ter irritado qualquer outro adolescente, mas, novamente, eu adorava a vida naquele lugar. Isso levou ao meu primeiro encontro com essa coisa sombria. Eu estava colhendo alguns abacates e não conseguia me livrar da sensação estranha de que estava sendo observado. Então, olhei para trás e vi uma figura preta se esconder rapidamente atrás de uma árvore a cerca de 20 metros de mim. Isso me assustou, então gritei: "Ei, eu te vi! Você está invadindo propriedade privada e estou armado!" Não era verdade. Eu só tinha um canivete. Não vou hesitar em atirar. Comecei a caminhar em direção à árvore, segurando o canivete em uma mão e o saco com os abacates na outra. Quando cheguei à árvore e olhei atrás dela, não encontrei nada. Fiquei confuso, mas continuei em direção à casa. À medida que me aproximava, ouvi minha mãe me chamar, pedindo para eu me apressar. Respondi que já estava chegando. Isso é algo importante para lembrar. O resto da noite foi normal. Jantamos, assistimos TV e fomos dormir. Meu quarto ficava no andar de baixo e o quarto dos meus pais era no andar de cima. Eu estava dormindo até que fui acordado por algo batendo na janela repetidamente e ouvi alguém murmurando algo ininteligível, antes de tudo parar de repente. Voltei a dormir ignorando isso. Na noite seguinte tive uma discussão com minha mãe por algo que não consigo me lembrar. Para acalmar os nervos, saí para dar uma caminhada. Eu estava caminhando por uma trilha com muitas árvores. Então ouvi a voz da minha mãe perguntando onde eu estava e por que estava demorando tanto.
Soava como ela, mas um pouco estática, como se fosse um rádio. Então, novamente, ouvi ela me chamar, perguntando por que eu havia fugido dela. Virei-me e vi essa coisa sombria com linhas pretas ao seu redor, como se fosse um desenho, com olhos vermelhos profundos e um sorriso sinistro. Ela me olhou e na voz da minha mãe ouvi: "Olá?" Fiquei paralisado. Não conseguia me mover, estava petrificado. Ela começou a se aproximar de mim e ouvi um barulho como folhas secas sendo esmagadas, o que me fez sair do estado de paralisia. Corri e não parei de correr até chegar em casa. Eu podia ouvi-la me chamando enquanto corria, usando aquela voz demoníaca e sinistra, me dizendo para parar. Cheguei em casa e bati a porta. Meus pais ficaram assustados e eu contei o que aconteceu. Eles, surpreendentemente, acreditaram em mim por causa do medo em meus olhos, segundo as palavras do meu pai. Desde então, não tive mais encontros com a criatura ou coisa. Fizemos um ritual de purificação na casa e na propriedade, e as coisas têm sido tranquilas por esses últimos tempos.